Oi, gente, boa tarde. Vocês já viram o nosso convidado. Não vale, não vale. Eu sou Mauro Lopes. Esse é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Uma enorme, enorme alegria. Estou trazendo alguém para conversar com a nossa comunidade aqui. Alguém que, nossa, acompanha há muitos anos o trabalho dele, a produção intelectual dele. Tenho enorme admiração por ele. E hoje ele vem conversar conosco. Vem aqui com uma conversa que vai ser uma conversa muito importante, que é a conversa sobre a transição religiosa que o país está vivendo. Pois é, vamos conversar. Hoje, José Eustáquio Diniz Alves, ele está aqui com a gente. José Eustáquio Diniz Alves é talvez o principal demógrafo do país, é doutor em demografia, é professor da escola, deixa eu ver o nome da escola, que é um nome que eu não quero errar. Ele é doutor em demografia, como já falei, e professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Mas não é só isso, não. Ele é cientista social e é economista também, mestre em economia. E ambientalista, né? Ele escreve bastante sobre o meio ambiente. Se você quiser ler o José Eustáquio de maneira frequente, tem um portal que se chama Ecodebate. Eu vou colocar o link na descrição dessa transmissão, desse nosso programa, e você pode ir lá no Ecodebate para ler os artigos dele. Pelo que eu já conversei com ele aqui antes, nós vamos começar a republicar os artigos dele, alguns com interesse mais nessa dimensão da espiritualidade no Paz e Bem, e outros lá ou aqui também, no 247. Acho que vai ser muito legal para nós. Os artigos do Zé Eustáquio realmente são muito impactantes e muito relevantes para o nosso cenário. Zé Eustáquio, alegria estar com você aqui, homem. Não, eu que agradeço muito aí o convite, acompanho seu trabalho também há algum tempo, é um trabalho fascinante. Esse canal, ele traz debates assim, super relevantes, principalmente nesse momento que o Brasil está passando. Então, é um prazer muito grande estar aqui e poder a gente compartilhar essas ideias e uma troca de experiências aí, de visões sobre essa questão religiosa. Legal. Como eu disse, o José Eustáquio é um dos principais estudiosos do ponto de vista da demografia, da questão da transição religiosa no país. Transição religiosa no país. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Isso é um tema muito relevante, porque ele cruza com essa temática, por exemplo, do fundamentalismo, que a gente tem tratado aqui. Fundamentalismo. Terrível. Né? Mas ele traz também para nós uma outra dimensão, que é a dimensão da própria essência do canal Paz e Bem. A gente faz um recorte de uma espiritualidade plural e de paz. Então, com o José Eustáquio, nós vamos poder olhar hoje, não do ponto de vista da religiosidade, da espiritualidade, mas do ponto da demografia. O que está acontecendo com o desenho das escolhas religiosas e espirituais da população brasileira? Essa conversa de hoje vocês vão ver. Imperdível. Se a gente fosse olhar para a dimensão mais propriamente religiosa, por exemplo, tem um livro aqui que é bem importante, eu já reli algumas vezes, de 2015, O Censo e as Religiões no Brasil. Aqui vai tratar mais da dimensão. Vamos dizer assim, o José Eustáquio traz para nós os dados, e aqui vai tratar a interpretação do ponto de vista da dimensão da espiritualidade. Foi um livro organizado pela Maria Clara Bingamer, uma das mais importantes teólogas do Brasil, e pelo Paulo Fernando Carneiro de Andrade, também um teólogo muito refinado. Então, mas hoje nós vamos entender o que está acontecendo no Brasil, com a presença do José Eustáquio aqui. Como eu estava te falando, José, é uma conversa em roda. Então, estou eu, mas tem mais um monte de gente. Está aqui já a Jaissa Lima Santana, grande amiga, protagonista aqui do Paz e Bem, e também da TV 247. A Mazé, o Júlio Franco, um grande amigo Júlio Franco. A Ana Carla Marques, lá de Paraty. A Silvia de Paula Garcia. Fernando Antônio Rezende. Terezinha Monteiro. O Frank Moraes de Paiva, Mariames Negreiros, ela está dizendo, trazendo para participar gente de peso da área, sim, de muito peso, muito peso. A Maria Assunção Assis, o Sérgio Nery, a gente estava junto até agora.
um pouco antes da nossa conversa, José Eustáquio, a gente teve um diálogo muito interessante, muito importante, muito sensível com o monge Marcelo Barros sobre fé e política. Né? Um pouco antes. Nós estamos hoje, quinta-feira, são 5 horas da tarde, pouco mais de 5 horas da tarde, deixa eu ver. E é 5 e 8 da tarde agora, na transmissão ao vivo, mas você vai poder assistir a qualquer momento. Pode assistir quinta, sexta, sábado, domingo, durante o carnaval, daqui a um ano, daqui a 10 anos, quando quiser, vai estar sempre aqui na seção de vídeos e na parte de entrevistas, né, na playlist de entrevistas do canal Paz e Bem. Este encontro agora, você pode estar assistindo pela TV 247 também. Aí não é ao vivo, já é gravado e vai ao ar em algum desses dias agora que se aproximam do carnaval. Estou definindo ainda lá com a Gisele Frederici para ver se vai ao ar na sexta, no sábado, no domingo, mas num desses dias você com certeza está vendo este vídeo também, e aí fica guardado ad eterno também nos vídeos da TV 247. Então, quem chegou ao vivo agora, tem gente que chegou agora, como o Sérgio Neres, que estava assistindo a conversa com o Marcelo Barros. Estava participando da conversa. Né? A Núbia Bentes está aqui, grande amiga, o pessoal da Resistência Contemporânea, o Deodato Gomes da Costa, a Vibe Vertical, legal, grande Mauro, grande Vibe Vertical, o Ivanildo Ribeiro de Osasco, de São Paulo, o Júlio Gerosa, também estava com a gente agora há pouco, um grande pensador aqui do budismo, tem me ensinado muita coisa, Helena Frota, Maria Paula Leal, Maria Adriana, novamente, estamos juntos o tempo todo, e vamos começar a nossa conversa. Quem mais está chegando aí, todo mundo seja bem-vindo e bem-vinda. O assentamento sobre o qual toda a discussão da transição religiosa do Brasil acontece é o censo de 2010, né, José Eustáquio? Exatamente. Queria só dizer, Mauro, que é o seguinte, que, como você falou, eu sou professor aqui da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Essa escola, ela foi fundada em 1953 e foi a primeira escola de estatística do Brasil. O IBGE teve de criar essa escola porque não existia estatísticos e já o IBGE está fazendo censo desde a década de 40, 50, né? E ele precisava de ter pessoas com capacidade de acompanhar esses dados, e então ele montou essa escola e ela, inclusive, serviu de base para a criação de outras escolas de estatística do Brasil. Então, mas é uma coisa, pode parecer um pouco estranha, quer dizer, é uma escola, né, acadêmica dentro do Instituto do IBGE, né? Então, às vezes, muita gente estranha isso, e a gente aqui, como a gente fala, a gente tem 2 patrões, né? A gente tem o patrão, que é o IBGE, com a sua estrutura, mas também a gente tem o padrão da CAPES, porque a gente tem uma pós-graduação, tem um mestrado, tem um doutorado aqui, e então a gente tem que prestar contas para a CAPES, né? Mas queria só dizer que a minha inserção, vamos dizer, institucional é do IBGE, mais lotado aqui na escola, né? E nessa questão da religião, desde que, quer dizer, como você falou, assim, eu sou sociólogo, depois eu fiz mestrado em economia e doutorado em demografia. E eu sempre tive interesse por essa área de religião, né, que na sociologia, né, é um tema que está na Constituição da Sociologia, né, Durkheim, Max Weber, né, o Marx, todo mundo tratou as questões de religiões como questões importantes, né, para a dinâmica social, para a dinâmica política, para a dinâmica econômica, etc. Agora, a minha abordagem, né, ela vai mais nessa linha demográfica, né, quer dizer, quais são as mudanças demográficas, né, dessa transição religiosa, né, porque, como acho que todo mundo sabe, né, quer dizer, o Brasil, até o Império, né, antes da República, a religião católica era a religião oficial do Brasil, né? Então, você pegar os dados, você vai ver que praticamente 100% dos brasileiros se declaravam católicos no censo de 1872, que foi o primeiro censo, nem existiu o IBGE ainda, mas é o primeiro censo realizado no Brasil, né? Em 1890, que foi o segundo censo,
logo depois da instalação da República, né, os católicos eram 99%, né, e o resto todo apenas 1%. E ao longo das primeiras décadas aí do século XX, os católicos foram diminuindo, mas era aproximadamente 1% por década, né? Então, quando a gente chega em 1950, em 1970, né, 1980, os católicos ainda estavam de 90% ou mais da população se declarando católica. Mas a partir, principalmente de 1991, essa queda dos católicos, ela se acelerou muito, então ela passou a ser 1% por ano, né? Então, a cada 10 anos, os católicos perdem 10%, ou seja, eles perderam praticamente 20%, né, entre 91 e 2010. Quer dizer, o que era 1% por década, a partir dos 90 se transformou em 1% por ano. 1% por ano. E esse, como que distribui, para onde vai esse 1%? Porque a gente fala aqui o seguinte, que os católicos são os doadores universais, né? É claro que tem uma palavra que é parecida aí com a transição, que é trânsito religioso. É claro que sempre tem gente que de outras religiões, ou sem religião, que está virando católico. Mas o fluxo maior são católicos passando para outras religiões ou virando sem religião, né? Então, desse 1% que os católicos perdem por ano, cerca de 0,7% vão para os evangélicos, né? Tanto os evangélicos tradicionais como os evangélicos pentecostais. Mais ou menos 0,2% vão para os sem religião e mais ou menos 0,1% vão para as outras religiões, né? Então, o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil, que ainda é o maior país católico do mundo, né? Porque se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos é um país... Vamos pegar os maiores países do mundo, né? A China é a maior população do mundo. A China, a maior parte da população se declara sem religião, tá? E a segunda parte se declara budista, taoísta, etc., né? A Índia, que é o segundo maior país, a maior parte é hindu, né? Do hinduísmo, e a segunda maior parte são os muçulmanos, que tem um peso grande na Índia. Os Estados Unidos são o terceiro país do mundo, a maior parte é protestante, é evangélica. Os católicos são um contingente grande, em torno de 20%, mas como a população americana é de 300 e poucos milhões de habitantes, você tem mais ou menos 65 milhões de católicos nos Estados Unidos. A Indonésia, que é o quarto país, ela é predominantemente muçulmana. Então, o Brasil é o quinto país do mundo. Como ele tem, atualmente, pouco mais de 50% de pessoas se declarando católica, isso dá mais de 100 milhões de habitantes. Então, é suficiente para colocar o Brasil como o maior país católico do mundo. Mas o desespero, vamos dizer assim, para o Vaticano, né, é que ele está deixando de ser o maior país católico do mundo e está ficando um país mais plural, né? Os evangélicos é um grupo que cresce muito rápido, mas também crescem as outras religiões e crescem os sem religiões. Por isso que a gente fala isso que é esse componente que a gente chama de transição religiosa, né? É uma mudança de hegemonia entre católicos e evangélicos e um aumento da pluralidade, né, de outras religiões e dos sem religião, incluindo ateus e agnósticos. Se eu entendi bem, dos que deixam de ser católicos, 70% se tornam evangélicos, então, é isso, né? Exatamente. Quer dizer, é uma mudança dentro do cristianismo, né? Mas que é importante colocar o seguinte, a parcela cristã do Brasil, se você somar os católicos com os evangélicos,
está em torno de 80%, né? Mas ela está diminuindo, né? Porque o Brasil está, crescendo o sem religião e crescendo outras religiões também. Então, está ficando mais plural, né? Tem muita gente que acha isso muito interessante. Eu acho interessante no sentido seguinte, que está aumentando, né, as opções religiosas no Brasil, né? Você pensa bem, lá no Império, na colônia, você não tinha muita opção, né? Inclusive, por exemplo, um fato curioso, por exemplo, os judeus que estavam em Pernambuco, né, e que participaram lá do governo de Maurício Nassau, né? Quando os holandeses perderam na disputa com os portugueses, esses judeus que estavam em Pernambuco foram expulsos do Brasil, né? Eu não sei se o pessoal sabe, quer dizer, eles foram para Nova York e eles foram um dos fundadores de Nova York, né? Então é um caso muito interessante, quer dizer, como que a falta de liberdade religiosa no Brasil, né, contribuiu para expulsar vamos dizer, uma parcela, né, da população que acabou tendo um papel importante, né, na fundação de Nova York. Então, essa falta de liberdade religiosa é uma coisa ruim para a economia, para a sociologia, etc. E depois da República, que a religião católica deixou de ser a religião oficial, né, você começou esse processo de diversificação religiosa que ela se intensificou nos últimos anos. Então, o Brasil, o que está acontecendo é que está tendo mais liberdade, mais opções, né? E é claro que corre o risco do fundamentalismo religioso crescer, etc., tal, mas, por enquanto, a visão que eu tenho é que é um fato positivo, né? Que as pessoas estão podendo escolher qual religião que elas preferem ou não ter religião nenhuma. Do ponto de vista aqui do canal Paz e Bem, eu te digo, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, é uma grande notícia, porque aumenta a diversidade, né? E aumentando a diversidade, você aumenta, né? Apesar e a gente vai falar dessa questão do crescimento do fundamentalismo, mas aumentando a diversidade, você está aumentando a possibilidade de diálogo, né? A possibilidade de pluralidade, né? E a liberdade, né? Porque é o seguinte, eu quero ser católico, eu sou. Se eu quiser deixar o catolicismo e virar evangélico, se eu quiser mudar de evangélico e virar espírita, eu viro, entendeu? Você não ter né? A gente viu aí recentemente aí, em vários lugares do mundo de moças aí que fugindo dos seus países porque não podem mudar de religião, né? Existem países que mudar de religião é punido até com morte, né? Então, essa liberdade que a gente tem no Brasil, ela é muito positiva, né? Que não existia. Até a declaração da República, o catolicismo era a religião oficial mesmo no Brasil. Se você quisesse ser alguém da Reforma, e a Reforma tinha acontecido mais ou menos 3 séculos antes na Europa, era clandestino, você não podia dizer que era, né, protestante no Brasil, porque é a religião oficial, não era admitida outra religião no país. O que explica também por que os escravos vão desenvolver com o tempo a Umbanda, né? A Umbanda foi uma tentativa desse sincretismo que vai fazer com que, num país de religião oficialmente católica, as religiões afro possam, de maneira sutil, né, de maneira disfarçada, se expressar, né? Por exemplo, lá em Diamantina, né, a Chica da Silva, famosa lá a história, né, que os negros não podiam entrar na igreja, né, que passar debaixo do sino. Então, ela faz construir um sino no fundo da igreja, né, ela muda a arquitetura da igreja, né, para poder mudar essas regras, né? Então, assim, foi uma luta aí muito grande, porque as igrejas oficiais e dominadas, né, pelas elites brancas aí, elas restringiam muito a participação da população escrava nessas igrejas. Então, a resistência, né, dessa população
de origem africana, ela foi muito grande, foi muito intensa na história. Agora, José Eustáquio, eu me lembro de um artigo seu do ano passado, não, a gente está em fevereiro já, então 2017, em que você já anunciava que em 2022, portanto, só faltam 3 anos, que daqui a 3 anos os católicos já deixam de ser maioria absoluta no Brasil, é isso? Então, essa questão é a seguinte, logo quando saiu o censo 2010, eu fiz uma projeção, saiu até na mídia, na grande mídia, saiu bastante essa projeção, que eu fui até um pouco mais conservador, eu peguei os dados de 80 até 2010, e aí quanto mais para trás que você volta, essa queda dos católicos é um pouquinho menor. Então, eu tentei ser mais conservador, e na época eu mostrei o seguinte, que os católicos iam deixar de ser maioria absoluta até 2030, eu pus assim, até 2030, para dar uma certa margem, né? E os evangélicos poderiam passar os católicos até 2040. Né? Acontece que os acontecimentos ao longo dessa década, eles estão mostrando que essa transição está se acelerando. Né? Quais são os indicadores que a gente tem isso? Infelizmente, é o seguinte, o IBGE não fez nenhuma pesquisa nessa década, quer dizer, a última foi o censo 2010, que a gente pudesse ter a variável religião numa pesquisa mais ampla do IBGE, tipo a PNAD, tipo a POF, etc. Na década passada teve, nessa década não teve. Foi uma série de restrições financeiras, mas também de algumas posições teóricas, acabou não saindo nenhuma pesquisa do IBGE. Mas a gente tem uma pesquisa do Instituto Pew, por exemplo, tem do Latim Barômetro, e tem, por exemplo, da Folha de São Paulo, né? E de outras, Ibope, etc., que não são comparáveis, né? A pesquisa da Folha de São Paulo não é comparável com a pesquisa do IBGE, porque a metodologia é diferente. A Folha de São Paulo não é uma pesquisa amostral probabilística, então tem umas certas diferenças. Mas, se você comparar a Folha de São Paulo ao longo da década, a gente vê que, mesmo com a metodologia da Folha de São Paulo, há uma aceleração dessa queda dos católicos, né? E há uma certa aceleração também dessa pluralidade religiosa. Então, eu refiz essa projeção mais recentemente, e pelos meus cálculos, os católicos deixariam de ser maioria absoluta, ou seja, ficar abaixo de 50%, em torno de 2022, que, por coincidência, é os 200 anos da independência do Brasil. Né? E os evangélicos poderiam passar os católicos até 2032. Né? Isso, é claro que é uma projeção, e toda projeção ela está sujeita o futuro está sempre aberto, né? Pode acontecer qualquer coisa, a gente tem sempre de estar atualizando essas projeções. Mas o censo 2020, né, que vão torcer para que ele exista, porque tem ameaças aí que pode ser que não aconteça, né, que seria um desastre muito grande para o Brasil, o censo 2020 é que vai dizer, né, como que está esse ritmo. Mas, como você falou, a última projeção que eu fiz é essa, que os católicos deixam de ser maioria absoluta até 2022 e perdem, e deixam de ser o maior grupo religioso do Brasil até 2032. Quer dizer, em 3 anos, os católicos caem abaixo de 50%, um fato histórico, realmente, na história do país. Exatamente. É histórico, é simbólico, né? Tá caindo tudo. É histórico, porque assim, o Brasil, o Brasil é um país, você vê assim, o Pedro Álvares Cabral chegou no dia 22 e a 26 teve a primeira missa, né? Então, começou lá com a primeira missa e a igreja sempre participou do projeto colonial português, etc., né? Participou de todas as etapas aí da
da evolução econômica e social do Brasil. E é raro, viu, Mauro? Assim, se você analisar os grandes países do mundo, é raro você ter uma mudança religiosa, né? E na América Latina, isso que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil. Na América Latina, os países do Caribe, da América Central, tipo Honduras, Honduras, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, esses países estão no mesmo ritmo do Brasil, até mais acelerado. Nesses países, os católicos já não são mais 50%. Então, em países pequenos, né, da América Central, isso está acontecendo. Mas num país grande, e principalmente, que é o maior país católico do mundo, acontecer esse tipo de mudança eu acho que assim, vai ter implicações políticas, sociais, econômicas muito grandes. E isso que me motiva a estudar essa transição, entendeu? Eu não torço para nenhum lado. Eu quero acompanhar e quero entender. E também não sei se... eu acho que, assim, em tese, o aumento da pluralidade eu acho bom, né? Agora, quais os efeitos de toda essa transição, né? Isso a gente precisa de estudar, a gente precisa de analisar e acompanhar e debater, né? Por isso que uma oportunidade assim, igual esse programa seu, uma oportunidade muito boa, porque a gente vai trocar ideias, vai lançar uma semente, outras pessoas vão contestar, vão colocar outras questões, e é assim que a gente avança no debate e na compreensão, né? É isso mesmo. Agora, para ficar bem claro, são duas situações diferentes. Daqui a 3 anos, nas projeções do José Eustáquio Diniz, que nós estamos conversando aqui, hoje eu reputo como o maior demógrafo do país, no atual momento, segundo as projeções dele, em 3 anos, os católicos baixam de 50%, mas continua ainda o maior grupo religioso do país. Continua sendo o líder dentre as religiões. O catolicismo continua sendo o líder dentre as religiões. Daqui a 13 anos, mesmo esta condição, os católicos perdem. Daqui a 13 anos, na projeção do José Eustáquio, os católicos perdem a liderança para os evangélicos. Os evangélicos passarão a ser o maior grupo religioso do país. Agora, só uma questão para ressaltar, Mauro, que é o seguinte: os católicos os evangélicos vão ser o maior grupo religioso do país, mas os evangélicos possuem uma diversidade muito grande entre eles, né? Então, por exemplo, você tem uma diferença fundamental, que são os evangélicos tradicionais, ou os evangélicos de missão, né? Que são aqueles lá ligados, originalmente, à reforma protestante de Lutero, de 500 anos atrás. Então, são os luteranos, os calvinistas, os presbiterianos, etc., né? Esse grupo que veio para o Brasil com os imigrantes ingleses, alemães, suíços, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem comunidades de suíços, né? Espírito Santo, você tem muito de alemão no sul do país, etc. Então, são os evangélicos tradicionais. Depois você tem os evangélicos pentecostais, que vêm com a Assembleia de Deus, que é fundada em 1910, e Congregação Cristã, logo assim, no início do século XX, né? E depois, mais recentemente, você tem os neopentecostais, que são uma tendência mais recente. Então, assim, mesmo os evangélicos, se eles se tornarem realmente maioria dos grupos religiosos, tem que ser considerado que serão um grupo majoritário, mas com alta diferença, né, e dinâmica interna entre os diversos grupos, né? Então, eles não vão ter essa coisa mais monolítica que tem a Igreja Católica. Você pode mostrar para nós? Você tinha me mostrado antes de começar a entrevista, Zé, uma tabela com exatamente mostrando as curvas, né? Como é que as curvas estão acontecendo ao longo da história? Dá para você mostrar? Olha, dá para ver esse gráfico? Sim, dá sim. Eu vou fechar meu som aqui para ficar ele na tela.
Então, ó, esse gráfico, assim, ele resume o que eu tinha mostrado, é que os católicos, a linha azul, né, e lá no final do século XIX, eles eram praticamente 100%, aí os católicos vieram perdendo em torno de 1% por década, e a partir de 91 eles começam a perder 1% ao ano, então a queda é muito acentuada. Os evangélicos, que é a linha vermelha, eles vêm crescendo em torno aí dos últimos 20 anos, em torno de 0,7% ao ano, né? E aqui na projeção, está vendo que eles vão passar os católicos lá na frente. E a linha verde, aqui no caso, está juntando todas as outras religiões e os sem religião. Então, esse é o movimento geral, né? E aí mostra uma tabela também. Vamos ver aqui, deixa eu procurar os dados. Ótimo. Estou passando aqui, mas vou centrar numa tabela aqui que fica mais fácil para ver. Não, sem problema. Então, aqui está todo mundo louco para ver tua aula aqui. É uma verdadeira aula. Fala em aula, enquanto você procura, só para registrar que está aqui conosco no chat o professor Pedro Lima Vasconcelos. Eu não sei se você sabe, Zé Eustáquio, mas a gente teve aqui um curso muito importante sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Quem conduziu foi o professor Pedro Lima Vasconcelos, foi um enorme sucesso. O Lula, nosso Lula, aluno exemplar do curso, né? Foram 8 aulas, assistiu todo o curso lá de Curitiba, a sua série em Curitiba. Agora tivemos 2 encontros com o Pedro sobre fundamentalismo e vamos começar outro curso agora. Retalhos da nossa história, sobre a história da religiosidade e seu confronto com o poder institucional. Então, tá mandando uma boa tarde aqui para mim e para você, o professor Pedro Vasconcelos. Pedro, muito legal que você está com a gente aqui. Com certeza, essa conversa com o José Eustáquio vai alimentar muito as nossas formulações e conversas também. Já está pronto aí, Pedro? Ou Zé? Então, obrigado aí Pedro aí, a todos os pessoal que está participando. Está dando para ver essas 2 tabelas? Tá dando sim, Pedro. Bom, Zé, pode ir. Aqui está o total, né, da população no ano 2000, né? Aqui o total de católicos, evangélicos, as outras religiões e sem religião, e aqui embaixo 2010, né? Aqui, a última linha é o Brasil como um todo, né? Então, o que está mostrando aqui é que, por exemplo, em 2010, você tinha 123 milhões, a população em 2010, 190 milhões de habitantes. Você tinha 123 milhões de católicos, e assim, para ressaltar que os católicos eles vinham perdendo participação em termos relativos, mas eles cresciam em termos absolutos. Mas na última década, de 2000 para 2010, os católicos perderam em termos absolutos também. Eles eram 124, quase 125 milhões, e passaram para 123 milhões, né? Os evangélicos eram 26 milhões em 2000, passaram para 42 milhões. As outras religiões tinham 6 milhões de pessoas, passaram para 9 milhões, quase 10 milhões. Veja só, o Brasil, em 2010, ele tinha quase 10 milhões de pessoas que não eram nem católicos, nem evangélicos. E os sem religiões, que inclui ateu, agnóstico, mas também uma pessoa que não tem uma religião definida, apesar de ter religiosidade, né, eram 12 milhões, que é 7%, 7,4%, e passaram para 15 milhões, que é 8% em 2010. Então, você tem 15 milhões de pessoas que se declaram sem religião, se declararam em 2010. Em termos regionais, eu não vou falar todos esses números, são muita coisa, mas é para chamar a atenção o seguinte: aqui em 2010, aonde os católicos ainda mantêm uma força muito grande é no Nordeste, tá? E depois no Sul, né? É o Nordeste, principalmente,
e depois o Sul, que ainda mantém um alto percentual de católicos, né? No Sudeste, no Norte e no Centro-Oeste, né, os católicos, tá vendo, no Norte é 60%, no Sudeste é 59,9%, isso em 2010, né? E no Centro-Oeste, 59,6%. Então, essas três regiões, né, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, é onde a transição está mais avançada nesse sentido de redução do percentual dos católicos e, ao mesmo tempo, de aumento dos evangélicos, né? O Norte tem 28% de evangélicos, o Sudeste, 24%, e o Centro-Oeste, 26%. Né? As outras religiões, também o Sudeste, que tem maior presença das outras regiões, e também a maior presença dos sem religião. E dentro do Sudeste, o estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a menor percentagem de católicos, entre todos os estados do Brasil, é o estado que tem a maior percentagem de outras religiões vou pegar outra tabela aqui que mostra isso, é uma tabela muito grande, mas isso aqui foi 2010. O Rio de Janeiro, ele tem a menor percentagem de católicos, a maior percentagem de outras religiões e a maior percentagem de sem religião. Mas não é o estado que tem a maior percentagem de evangélicos. É um dos que tem mais, quase 30%, mas quem tem a maior percentagem de evangélico são os estados do norte, que é Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, né, e o Espírito Santo, né? Então, assim, só para chamar a atenção que o Rio de Janeiro é o estado mais avançado nesse processo de transição religiosa, mas não é o estado que tem o maior percentual de evangélicos. Está que é muito impactante, né? Quando a gente vê aquele número ali, até anteontem, em 2010, era 64% de católicos, e nós já vamos chegar daqui a pouquinho abaixo de 50%. É uma perda muito, muito acelerada. Tem uma pessoa aqui, a Mariana, está perguntando se existe algum tipo de pesquisa de motivação. Né? Quais são os motivos que levam as pessoas a abandonarem tão grande... É um abandono em massa, na verdade, né? Abandonarem em tão grande número a Igreja Católica. Eu pergunto se existe pesquisa sobre isso. Não, existe. Eu não tenho, assim, em mãos aqui, mas existem pesquisas sim, né? Agora, se a gente pode adiantar alguns dos motivos, assim, gerais, né? Alguns dos motivos gerais tem a ver com o catolicismo no Brasil, exatamente porque ele participou de todo esse processo, né, de formação social do país. Ele ficou muito, vamos dizer assim, muito preso, né, nessa sociedade tradicional e principalmente numa sociedade rural, né, com aquelas tradições muito fortes, né, da área das pequenas cidades, das áreas rurais. Quando o Brasil começou a se industrializar e começou a se urbanizar de maneira muito rápida, e principalmente a periferia das grandes cidades, das capitais, principalmente Rio, São Paulo, todas as capitais dos estados brasileiros, o que cresceu muito rápido aí, depois da Segunda Guerra Mundial para cá, foram as periferias. E a Igreja Católica, ela não conseguiu acompanhar esse crescimento muito rápido das periferias. Você pega aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você pega aqui, eu trabalho aqui na Pé da Lapa, né? No centro do Rio e tal, e eu caminho, às vezes, muito por essa região. Você tem igreja para todo lugar, você tromba em igreja nesse centro aqui do Rio de Janeiro. Se você pegar aqui o Glória, e o centro da cidade, e Botafogo, etc., você tromba em igreja. Mas igreja católica, né? Quando você vai para as periferias, aí você tem uma carência de igreja e de padre. O Papa Francisco mesmo falou isso quando ele veio no Brasil, né?
que você tem uma carência nas periferias, toda a América Latina, tá? Acontece isso. A igreja não conseguiu acompanhar esse crescimento urbano, né? E as novas, vamos dizer assim, motivações dessa população urbana, porque essa população urbana ela pensa diferentemente da população rural, né? Que tem uma dinâmica de vida muito diferente, né? Do meio urbano. E aí, essas igrejas evangélicas que já estão no Brasil desde o século XIX ou no início do século XX, elas foram aprendendo a lidar com essa população, né? Você vê, por exemplo, que os evangélicos pentecostais, por exemplo, tipo a Igreja Assembleia de Deus, antigamente, quando eu era jovem, por exemplo, era aquele estigma, assim, que as mulheres de cabelo comprido, saia comprida, né? Você tinha todo um estigma, assim, do crente, né? Que ele já se separava um pouco da sociedade. Isso acabou, né? Hoje, praticamente, você não vê uma diferença tão marcante, assim, né? Entre os evangélicos. E eu acho que essas igrejas evangélicas, elas começaram a fazer vamos dizer assim, uma militância, né, muito forte, né, no sentido de usar, por exemplo, a televisão, usar o rádio, usar jornal, né, e agora usar a internet, usar o WhatsApp, usar essas tecnologias. Então, isso fez com que a divulgação, né, dessa mensagem evangélica ela fosse muito mais efetiva, inclusive na conquista dos jovens, etc. E depois, é uma coisa mais recente no Brasil, e aí eu tenho uma certa preocupação, é que essa entrada dos evangélicos na política, né? Porque eles também descobriram um filão, que a Igreja Católica, quando separou a Igreja do Estado, né, a igreja continuou tendo uma influência muito grande no Estado, mas ela não entrava diretamente na política, né, a Igreja Católica. E essas correntes evangélicas, principalmente as correntes pentecostais, elas descobriram um filão muito grande na política. E a gente vê, eu fiz um trabalho estatístico que mostra o seguinte: aonde tem maior percentagem de evangélicos, a tendência de eleger mais deputados evangélicos. E aonde há mais deputados evangélicos, tende a crescer a filiação evangélica. Então, tem um efeito de feedback entre uma coisa e outra, né? E aí, eu acho que fazer isso em termos democráticos faz parte das regras do jogo e tal, né? Mas o que pode dar um certo medo é o fundamentalismo religioso, né? As pessoas não conseguirem separar, né, o que é convicção, né, da religião do que é o Estado laico. E aí isso pode causar alguns problemas graves aí para o país, né? Esqueci de ligar o som. Do ponto de vista aí da disputa no interior da Igreja Católica, os segmentos conservadores, que foram muito favorecidos a partir da eleição do Papa João Paulo II, que iniciou um amplo processo de repressão à teologia da libertação em toda a América Latina e aqui no Brasil. Então, portanto, estamos falando aí da virada dos anos 70 para os anos 80, mas esses segmentos conservadores acusaram durante anos da teologia da libertação ser a responsável pela queda no número de católicos do país. As estatísticas não dão razão para esta afirmação, né? Porque a queda se aprofunda depois que os conservadores passam a ter uma certa hegemonia na Igreja Católica aqui no Brasil, especialmente ali a partir da segunda metade dos anos 90, né? Esse é um bom tema de pesquisa, porque exatamente aqui no Rio, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é o estado que tem a menor participação a menor percentagem de católicos, né, na população, é uma arquidiocese que já vem sendo dominada, né, há muito tempo por setores mais conservadores, né?
E, e agora surgiu, inclusive, o Sérgio Cabral fez uma denúncia agora sobre o arcebispo aqui, Orani Tempesta, né, que o Orani Tempesta teve na eleição aqui entre os dois Marcelos, né, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, o Orani Tempesta claramente ele ficou do lado do Marcelo Crivella, e agora nas eleições presidenciais claramente ele ficou do lado do Bolsonaro, né? Então, assim, não estou querendo entrar no juízo de valor disso, etc., mas o Rio de Janeiro, especificamente, que sempre tem essa tradição mais conservadora, é o estado onde os católicos mais perderam. Então, tem autores que consideram que a relação é exatamente o contrário que você está falando, assim, no sentido que não são os teólogos da libertação que provocaram a perda, mas foram os conservadores que provocaram a perda. Sim, essa é uma questão importante, porque faz entender exatamente o processo aqui. Alguém tinha falado, né, quais são os motivos, né, da perda de fiéis da Igreja Católica. Então, o motivo que a gente pode dizer que não é a teologia da libertação nunca foi um motivo da aceleração da perda do número de católicos do país, é isso mesmo. Quanto maior a hegemonia conservadora, maior a queda no número de católicos do Rio de Janeiro. É o grande exemplo disso. José Eustáquio, nós estamos já com 50 minutos de conversa. A gente tinha combinado de fazer uma conversa aí ao redor de 1 hora, e eu queria explorar contigo um outro assunto. Bom, primeiro eu vou te agradecer. Nós estamos conversando aqui com o José Eustáquio Alves Diniz, o maior demógrafo brasileiro, doutor em demografia, formado em sociologia, com mestrado em economia, professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, realmente uma sumidade em termos de demografia no Brasil. E uma lista radical também. Fala. Não, só corrigir o seguinte, você já falou, na demografia, nós temos 2 demógrafos que, assim, são os maiores demógrafos, assim, indiscutivelmente, na demografia brasileira, tá? Um é a doutora Elza Percor, que está com mais de 90 anos, foi caçada na época da ditadura, etc., mas está aí até hoje militando. Tem um vídeo dela recente agora no YouTube, em defesa do censo 2020, né? E o outro demógrafo importante é o José Alberto Magno de Carvalho, que é fundador lá do CEDEPLAR, que é o Centro de Demografia de maior produção científica no Brasil, né? Então, assim, eu estou considerando você falar o maior demógrafo, deve ser em altura, mas em concentração acadêmica, esses 2 demógrafos, a Elza Percor e o José Magno de Carvalho, eles são inquestionavelmente os 2 maiores demógrafos brasileiros. Só gosto de você cada vez mais, José Eustáquio. Muito legal mesmo. Estamos falando do José Eustáquio, dos 3 maiores demógrafos do país, então vamos corrigir esta afirmação tanto retumbante, não é? Mas é isso, né? Uma referência na demografia brasileira. Queria conversar então contigo nessa última parte da nossa conversa e desde já, José Eustáquio, agradecendo demais, assim, de fato, como você está iluminando aqui essa questão da transição religiosa no Brasil. Que olhar um pouco para os outros, né? Fora do cristianismo, né? Fora do cristianismo, olhar para os outros. O que está acontecendo do ponto de vista das outras religiões e daqueles que dizem não ter religião? Que religião está crescendo? Que religião está caindo? Como é que está essa distribuição? Então, na verdade, no censo, eu vou compartilhar aqui vou compartilhar uma tabela, é um pouco grande, mas é para eu poder acompanhar com os dados aqui. O IBGE, com os dados do censo, ele tem todos os dados bem detalhados, né? De um grande número, vamos dizer assim, de religiões.
porque, no final das contas, você tem que agrupar algumas, né? Mas, respondendo a essa diversidade, é o seguinte, vamos pegar lá, o maior grupo são os católicos, depois esse conjunto dos evangélicos, né? Em terceiro lugar, vem os espíritas, né? O Brasil também, entre os espíritas, é o país que tem maior quantidade de espíritas no mundo. Você tinha 2 milhões e quase 300 mil espíritas no ano 2000 e passou para quase 4 milhões em 2010. Ou seja, os espíritas são 2% da população, mas depois de católicos, evangélicos sem religião, é o grupo mais forte. Tá? Informação importante aí para a nossa turma do Caminhos do Espiritismo. Carla, Orfã, pessoal, nós temos aqui no Paz e Bem, já está aqui um programa Caminhos do Espiritismo feito por espíritas progressistas, muito interessante, muito legal, e acho que esses números aqui trazem uma informação importante para esse agrupamento que dialoga muito aqui no Paz e Bem. Agora, uma coisa que é talvez um pouco polêmica é que o Banda e Candomblé, eles apareciam aqui com 525 mil pessoas em 2000 e 588 mil em 2010, que dá só 0,3% da população brasileira. O Pierucci, né, ele, enquanto estava vivo, aí, ele fez vários trabalhos mostrando que essas religiões mais tradicionais, que são os evangélicos de missão e próprio Umbanda e Candomblé, que realmente eles estavam estacionados, eles pararam de crescer. Né? O que cresce muito são os evangélicos pentecostais e neopentecostais. E Umbanda e Candomblé, a gente sabe a influência, né, que essas duas religiões têm na sociedade brasileira, mas o que acontece, e a gente sabe do sincretismo, e sabe, inclusive, de muitas pessoas que às vezes se declaram católicas e que também frequentam a Umbanda e o Candomblé. Né? Mas na hora de declarar, geralmente as pessoas aí declaram o tradicional, né? que são católicos ou que são outras religiões. Então, assim, o IBGE já até tentou captar quando a pessoa tem mais de uma religião, né? Porque a pessoa pode ser católica e também frequentar o Candomblé, Umbanda, etc. Mas não deu muito certo na hora de fazer essas perguntas, porque é difícil realmente captar essa dupla religiosidade, ou tripla religiosidade, ou plurireligiosidade. Né? Mas o fato é que, em termos numéricos, né, Umbanda e Candomblé é uma percentagem bastante pequena. Né? O budismo, você tem 243 mil, né, pessoas declaradas budistas no Brasil em 2010, e aí tem que lembrar que boa parte disso está relacionado com a migração japonesa. Né? Você tem mais ou menos 1 milhão de pessoas de origem japonesa no Brasil, né? Então você tem aí 243 mil se declarando budistas, mas a gente sabe que o budismo ele cresce em várias áreas, mas assim, cresce, como eu falei, mas em termos percentuais globais é um número muito pequeno, né? O islamismo, por exemplo, cresce nas fronteiras também. No Paraná, por exemplo, se você for em Foz do Iguaçu, você vai ver muita mesquita. E no Chuí, né, tem muito muçulmano. É uma região que cresceu no Brasil, mas em termos numéricos, o que apareceu no censo foi só 35 mil islâmicos, né? Uma religião que cresceu são as tradições indígenas, porque
até pouco tempo, até antes de 1991, não se captava essas tradições indígenas, né? E as religiões indígenas. E a partir de 1991 começou a captar, e houve um crescimento entre 2000 e 2010, houve um crescimento muito grande dessas tradições indígenas, mas eu falei, em termos percentuais, é um número, assim, no conjunto da população, é um número grande. Então, assim, o que a gente precisa destacar é que, praticamente, a maioria das religiões elas estão crescendo, né, em termos numéricos, mas o peso central das religiões são os católicos, os evangélicos, os sem religião, né, e aí os espíritas outro peso que tem um peso grande no Brasil, e aí o Umbanda, Candomblé, tem um peso e uma visibilidade também grande. Legal. Bem interessante. E, José Eustáquio, dá para ver nesse crescimento explosivo, que realmente é um crescimento explosivo dos evangélicos, quem cresce mais, quer dizer, tem destaques, assim, tem igrejas, tem denominações que se destacam muito em relação nesse crescimento, quer dizer, você falou, a gente sabe, o pessoal que não é evangélico propriamente, né? O pessoal da reforma tradicional, as igrejas tradicionais não crescem, né? Não, Os luteranos, batistas, pelo contrário, acho que deve estar até perdendo. Quem está crescendo... Desculpa. Eles não perdem, os tradicionais não perdem, principalmente os batistas, né? Eles crescem, entre essas tradicionais é a mais forte. Mas entre as igrejas evangélicas, a mais forte é a Assembleia de Deus, né? Mas a Assembleia de Deus também é uma franquia, né? É uma franquia, uma federação. Então, ela tem muita gente, mas ela é a mais tradicional, mais antiga e muito forte, né? No Brasil todo. Agora, o crescimento maior são dessas igrejas neopentecostais. E aí, é só interessante fazer esse contraponto que você falou da teologia da libertação, né? Que é a teologia da libertação focando nos pobres, mas essas igrejas evangélicas neopentecostais, elas focam na teologia da prosperidade, né? E acaba, na prática, né, elas conseguiram, vamos dizer assim, mais sucesso junto a essa população pobre do que a própria teologia da libertação, né? Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo alguns anos atrás, que eu falava, né, que a população ela segue mais aquela filosofia do Joãozinho 30, né? Que quem gosta de pobre é intelectual. E aí toda essa mentalidade da teologia da prosperidade, do empreendedorismo, ela tem um apelo muito grande com a população. E aí, eu queria até lembrar que é o seguinte, a Fundação Perseu Abramo, ela fez uma pesquisa há 2 anos na periferia de São Paulo, e foi uma pesquisa muito interessante, eu acho que muita gente já citou essa pesquisa, mas eu acho que a gente tem que retomar ela sempre, porque é o seguinte, quer dizer, foi uma pesquisa feita pelo Partido dos Trabalhadores, com, vamos dizer assim, o público que o Partido dos Trabalhadores queria atingir, e que a pesquisa mostrou que a mentalidade dessa população, essa população pobre da periferia, ela tinha uma mentalidade de empreendedorismo que estava muito mais próxima da teologia da prosperidade do que da teologia da libertação. Então, isso é estou colocando essa questão, não estou tomando posição, não. Estou só dizendo o seguinte, que é uma questão de reflexão muito grande, né? Da gente entender quais são essas necessidades dessa população da periferia, né? Eu acho que o resultado, por exemplo, das eleições de 2018, elas fazem
elas quase que obrigam a gente a pensar direito, né, de o que essa população tá querendo, né? A gente sabe de todos os problemas que teve de fake news, etc. Tal, mas existe, e a própria Fundação Perseu Abramo mostrou isso com muita clareza, né? Então, isso aí são temas que a gente deve pesquisar mais. Legal. Então, deu para ver que a gente não tem só o aporte do demógrafo nessa conversa, José Eustáquio. A gente tem também o aporte do sociólogo, José Eustáquio, nessa conversa também, né? Trazendo ponderações. Do cidadão que está preocupado com o futuro do país. Não, todo mundo está, né, Zé? Todo mundo está. Mas, olha, muito impressionantes mesmo esses números que você traz para nós. São números que são bem conhecidos na comunidade acadêmica já, né? Eu mostrei aqui o livro, né, sobre o censo e as religiões no Brasil, mas é um conhecimento que ainda está muito restrito, de fato, ao ambiente acadêmico. E o que a gente está procurando aqui é disseminar, trazer essa discussão, abrir essa discussão para as pessoas comuns, né? Para as pessoas que não estão mergulhadas no estudo dentro da academia. Nenhuma discriminação contra os acadêmicos, né? O professor Pedro Lima Vasconcelos, que está aqui assistindo, não nos deixa mentir. Pelo contrário, nós queremos mais acadêmicos, queremos mais gente estudiosa, queremos mais gente que segue a sua pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que esse conhecimento seja disseminado, popularizado, para que a gente construa capacidade de análise, né? Capacidade de pensar, de raciocinar para que lado está indo o país. Né? 2032, então, vamos ter um país evangélico? Não posso falar 2032, mas na década de 30, provavelmente. Provavelmente. Agora, isso tudo assim, o futuro, igual você fala, Deus pertence, né? Então pode acontecer qualquer coisa, mas se as tendências, vamos dizer assim, as tendências, as últimas tendências, se elas continuarem, a gente poderia dizer que por volta de 2032 os evangélicos seriam maioria, o grupo majoritário, mas não seriam maioria absoluta, tá? Isso está distante de conseguir maioria absoluta, mas eles teriam maioria em relação aos católicos. Agora, também, por outro lado, são 13 anos, né? Mais de 10 anos pela frente. Também olhar para as igrejas evangélicas tal como são hoje, né? Principalmente as pentecostais e neopentecostais, não dá para dizer como elas estarão daqui a 10 anos, né? Também tem isso, também tem o conteúdo da pregação, o conteúdo da teologia, o conteúdo do pensamento do evangelismo, né, das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, que já sofreram transições grandes nos últimos 10 anos, talvez sofram outras transições nos próximos 10 anos também, né? Exatamente. Tá bom. Fantástico. Nós vamos ter outros programas Paz e Bem para analisar essa situação nos próximos 15 anos aí, pode ficar tranquilo. Tá combinado desde já, Deixa eu ver aqui, ó, vamos encerrar agora. A gente já deu aqui um pouco mais de uma hora de conversa, eu tinha combinado com o José Eustáquio Alves Diniz, do IBGE. Deixa eu ver aqui se tem algumas últimas questões aparecendo aqui. Bom, a Mariames Negreiros agradecendo demais. O pessoal gostou demais. Tem uma pessoa aqui perguntando como é que, dentro de uma pesquisa como o censo, se define religião? Quer dizer, para as pesquisas, o que caracteriza a religião para poder construir essa definição? É a declaração, imagino, das pessoas, mas como é que isso é definido? Não, o IBGE pergunta se a pessoa tem religião, né? A primeira coisa pergunta se tem religião. E depois pergunta qual a religião, tá? Ela não entra nesse detalhe é autodeclaração, entendeu? Então, assim, você registra o que a pessoa informou. E depois o que o IBGE faz é agrupar, né? Você vai agrupando as várias definições que
e que a população manifesta. Legal. Bom, pelo que podia ver ali, todo mundo gostou muito da tua presença aqui com a gente, José Eustáquio. Acho que foi realmente muito legal, muito esclarecedor, muito iluminador para nós, para entender o que está acontecendo no Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil profundo, nas profundezas do Brasil em relação ao trânsito religioso, né? Desculpa, em relação à transição religiosa, né, que está em curso no país nesse momento. Te devolvo, José Eustáquio, se você quiser fazer alguma consideração final e se despedir da nossa turma aqui, da nossa comunidade Paz e Bem. Não, eu gostei também muito. Você é um ótimo entrevistador e facilita aí o debate. Agora, como a gente já conversou, a gente tem uma série de trabalhos aí já publicados, né? E aí eu recomendo aí o pessoal que tiver maior interesse que leia os trabalhos, né? Que escrevam. No Ecodebate eu escrevo sempre, tem lá meu e-mail, tem quem quiser me mandar e-mail, criticar, perguntar, dialogar, etc., a gente está à disposição. E o importante é a gente manter, igual você fala aí, em paz, né, e em bem com a vida. Né? Isso aí. Então, ó, meu compromisso com vocês que estão nos assistindo ao vivo, e aí com quem vier assistir depois, esse compromisso acho que já vai estar resolvido. Em algum tempo, ainda hoje, eu vou colocar na descrição do vídeo essas referências bibliográficas, ou pelo menos algumas delas, as quais o professor José Eustáquio Diniz Alves fez menção aqui. Então, os principais artigos do professor José Eustáquio, algumas referências também, vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser continuar na pesquisa, quem quiser continuar estudando o assunto. E como disse, eu vou colocar também o link para o Ecodebate. Então lá vocês vão ter o e-mail do José Eustáquio. Quem quiser dialogar com ele, conversar, apresentar questões, está convidado aí pelo próprio José Eustáquio. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo. Gostei demais dessa nossa conversa. Eu que agradeço. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem para todos nós.